Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com vocês um breve estudo bíblico, e o tema desse estudo bíblico é tesouros em vasos de barro. Esse tema que Deus colocou para compartilhar com vocês, ele está inserido numa explicação sobre o verdadeiro ministério. O verdadeiro ministério. Nós vemos que no mundo, onde existem números evangélicos, e todos que aceitam a Jesus como Salvador, mesmo que ele não foi separado por um pastor para fazer a obra, mas desde o dia que você aceita Jesus, você já passa a ser um ministro. Passa a ser um ministro. Pode ser até uma criança que já tem entendimento, com 8, 10 anos, ele já passa a ser um ministro. O ministro é aquele que ministra algo. Então, uma criança já que tem entendimento da palavra de Deus, ele pode fazer o evangelismo, pregar a palavra, anunciar as boas novas. Isso independente da idade, independente do conhecimento, se tem grande estudo ou se não tem grande estudo, porque Deus é poderoso para revelar a sua palavra, e aquele vaso ele usa para transmitir e passa a ser um ministro da obra do Senhor. Mas nós temos nesse texto que está em 2 Coríntios capítulo 4, nesse texto nos explica que a excelência da onde que vem desse poder e como que deve ser o ministro na realização desta obra, e o ministro deve ser fiel. Então vamos lendo, a gente vai ler cada versículo, e o que Deus nos der para explicar acerca desses versículos, nós vamos estar passando para vocês a explicação mediante o que está no texto bíblico, com todo cuidado e zelo, para não adulterar a palavra de Deus. Então diz assim o primeiro versículo: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então este ministério aqui, que foi nos dado, temos que entender que esse ministério é o ministério da graça. A aliança que foi feita para conosco através da graça, do que Jesus Cristo conquistou na cruz. Sabemos que a humanidade viveu várias dispensações. Dispensação da inocência, teve a dispensação da lei, mas agora nós estamos falando da dispensação da graça. A dispensação da graça veio através de Jesus Cristo. Então nós somos ministros que estamos ministrando a mensagem da graça, da cruz de Cristo. E nós não devemos desfalecer, nós não devemos deixar de pregar este evangelho de Jesus Cristo, porque foi através desse ministério da graça que se cumpriu toda a Escritura e que foi consumado o plano da salvação. O versículo 2 fala assim: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Quando eu falo aqui, antes rejeitando as coisas por vergonha, que por vergonha se ocultam, isso significa aquilo que é de desonra, aquilo que é contrário ao evangelho, o ensino de Jesus Cristo, tudo aquilo que não condiz com a Escritura Sagrada. Então nós devemos rejeitar, porque nós fomos feitos para ser luz e ser sal da terra. Então o comportamento do cristão é do novo homem, não do velho homem. Então nós não devemos andar com astúcia. A pessoa que vive com astúcia, ela vive de modo profano. Então, como se conhece uma árvore que dá como se conhece o fruto e a própria árvore?
é através do fruto que se conhece a árvore. Então, nós devemos dar bons frutos para que o mundo veja Cristo em nós. Então aqui o apóstolo está falando para nós rejeitarmos aquilo que vai prejudicar os frutos da nossa árvore, que nós somos uma árvore, mas os frutos têm que ser bons, condizentes com a Escritura Sagrada. Fala mais ainda o versículo 2. E assim, pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Então, nós temos consciência. Deus fez o homem, diferente dos animais, com consciência e livre-arbítrio para escolha, mas consciência de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos consciência disso. Então, através de conhecermos a Escritura Sagrada, nós sabemos aquilo que não é certo. Então, devemos rejeitar as coisas erradas e procurar praticar as certas para sermos, então, um ministro fiel a Deus. Mas se ainda, o versículo 3, o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se o evangelho da crucificação está encoberto, diz mais, para os que se perdem está encoberto. Se nós não estamos trazendo o evangelho verdadeiro, estamos tapando a verdade do evangelho através do nosso modo de vida e das nossas pregações, as pessoas que nos ouvirem não vão conseguir descobrir realmente o poder do evangelho, a transformação, porque, na verdade, nós ainda, praticando as coisas das trevas, não teremos autoridade e poder para realmente revelar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele não está encoberto, ele está de forma que as pessoas devem enxergá-lo nitidamente. Se somos a luz, é para clarear um ambiente e as pessoas enxergarem nitidamente. Então, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso modo de vida vai dizer muito se nós estamos sendo sinceros ou não na pregação do Evangelho. Capítulo 4. Nos quais o Deus deste século, Deus Satanás, letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então só Jesus é a imagem de Deus, não tem outra imagem que possa ser de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O representante de Deus na terra é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter esta graça para estar pregando o Evangelho, porque Satanás tem cegado o entendimento dos homens para não entender a mensagem da cruz. Tem um texto bíblico que diz que a mensagem da cruz para muito é loucura. Mas para quem abre o coração e a recebe, é poder de Deus, é poder de transformação. A vida da pessoa é transformada, é mudada. Então nós temos que ter em nossa vida a mensagem e também nós devemos viver a mensagem, sermos realmente transformados para que as pessoas, vendo em nós a glória de Deus, elas venham receber também e ser transformado. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. A primeira parte desse versículo fala a verdade. Nós não pregamos nós mesmos. Nós não pregamos nossas filosofias, nossos achismos, o que eu acho, não. Nós pregamos a mensagem da cruz. E não precisa acrescentar mais nada, o Evangelho já está pronto. O que está escrito na palavra é o que deve ser dito e é o que deve ser anunciado. Nenhum achismo, nenhuma invenção deve ser colocada, porque o Evangelho de Cristo já está pronto, definido, e nós devemos pregar somente o que está na Escritura. E diz mais,
nós mesmos somos vossos servos. Nós estamos aqui para servir aqueles que precisam ouvir uma palavra de libertação, aquele que precisa da ministração, através da oração em nome de Jesus, para a cura da alma, do corpo físico. Então nós estamos aqui, aquele que se converte ao Senhor e se torna um ministro, para levar as boas novas do Senhor Jesus e ser simplesmente servo dessas pessoas, ajudar essas pessoas a encontrar-se com Cristo, mas não trazendo um pensamento próprio da pessoa, mas sim da Escritura Sagrada. Esse é o cuidado que deve se ter. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Isso Deus relata, e nós temos aqui na Escritura, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus fala que das trevas resplandecesse a luz. Esse é o plano da salvação. A pessoa está no mundo de pecado, está lá nas trevas, fazendo as coisas erradas, mas quando você, como mensageiro, começa a pregar a mensagem da cruz, a palavra vai lá nas trevas daquela pessoa, naquela angústia, naquele sofrimento, naquele vício, e tira a pessoa, a luz vai até ali e tira a pessoa das trevas, e traz para a luz. Aí fala, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então nós pregamos, assim como Deus, através da palavra, e a palavra dele tem poder, e tudo foi feito através da palavra, e ele falou, haja luz, e houve luz. Nós também, quando pregamos, receba Jesus para aquela pessoa, creia em Jesus, através de você falar assim, no nome dele, a pessoa vai receber a luz, vai receber a libertação. Aí você vai orar para a pessoa em nome de Jesus, e a pessoa vai dizer para você, logo depois da oração, estou me sentindo leve, estou me sentindo em paz. Esse é o poder do Evangelho. A pessoa está angustiada, chegar ali, que seja uma criança, como eu falei no início, de 8, 10 anos, fez uma oração em nome de Jesus, seja abençoada. Aquela pessoa vai ver a diferença, porque foi no nome de Jesus que foi feito aquela petição. Então, a glória é de Deus. O que está em nós é de Deus. Nós somos vasos de barro, mas o tesouro foi nos dado através da graça. E nós estamos vivendo a dispensação da graça. O versículo 7 fala assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, toda a glória é do Senhor Jesus Cristo. Por mais que uma pessoa seja muito usada por Deus, você seja um ministro muito usado por Deus, faça as orações e Deus realiza o milagre, prega e Deus te usa com todo o poder, canta e o seu louvor chega aos corações, mas tudo isso, a glória é de Deus. Nós somos vasos de barro e somos frágeis, então temos que firmar com Cristo e nunca se exaltar, nunca se achar, porque estamos aqui por um tempo, mas sabemos que estamos numa grande missão e que tem recompensa no final. Mas nós temos que fazer esta obra sabendo que a glória é de Deus, não pertence a nós, está conosco para ser usada para poder libertar outras vidas, mas nunca devemos nos exaltar. Versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Tá? Nós passamos por tribulação, mas nós cremos na vitória, temos confiança. Perplexo, mas não desanimados. Nunca completamente nós estaremos desorientados. Nós estamos desanimados, mas nós temos orientação. Passamos por tribulação, mas nós temos firmeza. Estamos um pouquinho desanimados, mas nós não estamos desorientados. Nós sabemos que nós temos uma direção. Estamos atravessando o deserto. Essas situações de tribulações é porque o deserto traz isso. O deserto é um lugar exaustivo. Nós estamos na peregrinação. E aí acontece isso muitas das vezes conosco. Mas nós estaremos sempre firmes porque Cristo nos dará sempre essa segurança. Diz mais: perseguido, mas não
desamparados. Isso significa que nós vamos estar sendo perseguidos, mas nós não vamos ser pegos. Não vamos ser pegos. Como diz o Salmo 91, nós estamos habitando na sombra do esconderijo do Altíssimo, e nenhum mal, nenhuma praga chegará até nós. Então, elas vêm até perto de nós, ficam rodeando, está sempre perseguindo sempre o ministro, o servo de Deus, mas nós não vamos ser pegos, porque o Senhor aqui nos guarda. Diz mais, abatido, mas não destruído. Então, às vezes, você passa por momentos da vida, o abatimento, você se sente um pouco derrubado, um pouco para baixo, mas você não estará eliminado. Não, você não estará eliminado, não estará destruído, porque Deus é contigo. Levante a cabeça, continue falando. Você vê que Paulo e Silas passou por momentos, vários momentos o apóstolo passou, e um deles é quando ele foi açoitado, eles foram açoitados, e na prisão, então ali eles estavam abatidos, sentindo dor, angustiados, mas não foram destruídos, e Deus os libertou. Continuando, versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Nós devemos viver uma vida sempre da ressurreição e da morte de Cristo. Nós, quando morremos para o mundo, morremos para as coisas erradas e vivemos em Cristo para termos uma vida semelhante à vida dele. E aí passamos a ter vida, porque a vida do cristão, ela tem por modelo a vida de Cristo. Versículo 11. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte. Esse entregue à morte é a morte do pecado da carne. Nós sempre teremos que mortificar o pecado, mortificar os prazeres da carne. Eles terão que estar sempre sepultados, sempre mortos, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Sendo assim, rejeitando o pecado e vivendo em Cristo, nós temos na nossa vida cotidiana a graça, a unção, o poder de Deus e a presença do Espírito Santo. A paz permanente continua com aquele que preserva a mensagem da cruz e que assim obedece, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui está falando que quando nós opera a morte em nós, para entendermos esse versículo 12, opera a morte de nós não praticarmos as coisas erradas. As coisas erradas é que morreram. Não é que nós estamos mortos, no que se dizer a vida, não. Nós estamos vivos. Mas a morte do pecado, de maneira que em nós opera a morte do pecado. O pecado morreu porque nós fomos sepultados com Cristo. Então o pecado não é mais aquilo que nós desejamos praticar, desejamos fazer. Então o pecado morreu em nós, para que, aqui, mais em vós a vida, para que através de nós vivermos uma vida de renúncia, venhamos levar a vida de Jesus aos outros que estão mortos espiritualmente, para que eles possam também viver, sendo mortos para o pecado e vivos para Deus. Então às vezes é um pouco difícil aqui de entender isso aqui, mas eu estou buscando aqui explicar a vocês que nós vivemos a morte de Cristo, estamos mortos, mas é para o pecado. Estando morto para o pecado, nós então agora vamos dar vida a outras pessoas que estão vivendo em pecado. E eles também vão viver, depois que encontram com Jesus Cristo, mortos para o pecado e vivos para com Deus. Porque o plano da salvação é isso, é anular o pecado. Isso é através da obediência à Escritura Sagrada e de uma vida com Deus. E quem nos dá essa graça é o Espírito Santo, é Ele que nos transforma, ao ponto de criar em nós uma mente nova, um coração novo, hábitos, desejos que os desejos são transformados. O desejo de outrora, ele morre, colocando em nós o desejo de uma vida
do novo homem. Então nós vivemos, o velho homem está morto e nós vivemos agora o novo homem em Cristo Jesus. O versículo 13 em diante já vai falar da fidelidade nesse ministério. Temos, portanto, o mesmo Espírito, está falando do Espírito Santo, de fé, a fé fala da cruz, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui está falando de crer. Como o salmista Davi, ele creu. Nós cremos em Cristo e no que ele realizou na cruz. Nós cremos no plano da salvação. Que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, se tornou homem, o verbo se tornou carne, habitou entre nós, levou sobre si as nossas enfermidades e culpa na cruz, mas como cordeiro imaculado, ele foi morto injustamente, porque a morte só é uma penalidade para os infratores. Jesus jamais deveria morrer, ser penalizado, pois nunca pecou, e ele venceu a morte por isto. A morte infringiu a lei, a morte não poderia matar um inocente, e Jesus então, vencendo a morte, vencendo Satanás, ele dá para nós o seu mérito e nos dá a salvação. Por isso é necessário estarmos nele. Estando nele, nós temos vida eterna, porque ele pagou o alto preço da redenção. Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Nós estaremos juntos numa grande congregação quando Jesus vier nas nuvens do céu, no grande dia do Senhor, do arrebatamento. Os mortos que estão mortos, sepultados, ressuscitarão, porque na verdade aqueles mortos que morreram em Cristo, eles têm a vida eterna garantida, então eles ressuscitarão nesse grande dia. Os vivos se encontrarão com eles nos ares e com Jesus nos corpos transformados, e nós pertenceremos a esta grande congregação dos salvos. Por isso é interessante que nós venhamos estar evangelizando, pregando a mensagem como missionário, pertencendo a esse ministério, para ganhar e libertar as almas, para ganhar essas almas para Cristo. Versículo 15. Porque tudo isso é por amor de vós. Tudo isso é o plano da salvação realizado na cruz, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça mudar a ação da graça para a glória de Deus. Então, este amor que foi o maior amor declarado de Deus para o homem na cruz, seja espalhado para milhões de pessoas, e essas pessoas encontram a vida eterna, pois a dispensação da graça um dia vai se fechar, mas enquanto esse dia não chega, venhamos estar firme anunciando esta mensagem e salvando milhões e milhões de pessoas em nome de Jesus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, aqui fala na palavra corromper, não é de pecar, é corromper aqui, é que o nosso corpo, às vezes por causa do trabalho, da perseguição, da angústia, nós às vezes sentimos abatido, se sentimos fraco, mas aí tem uma palavra aqui para você, mas no seu interior, contudo, se renova de dia em dia, de dia em dia. Eu lembro aqui que eu cantei um louvor da harpa, esse louvor fala que quem está em Cristo correrão sem se cansar, correrão sem se fadigar. E você vê que na vida humana nossa, quando nós corremos, se cansamos, fadigamos. Mas espiritualmente, quem está com Deus, independente da idade, não há fadiga, não há cansaço, porque o Espírito Santo e a vida espiritual, para quem tem e mantém, que é o que nós devemos fazer, contínua comunhão com Deus, não há cansaço. Por mais que o nosso corpo físico se canse, se corrompa com alguma canseira, porque ele cansa mesmo,
mas o nosso espírito está renovado por Cristo, não se cansa, independente se você tem mais de 80 anos, 90 anos, seja sempre cheio do Espírito Santo, seja sempre cheio de Deus, porque não haverá cansaço na eterna glória, na habitação de Deus. Lá não tem doença, não tem cansaço, não tem fadiga. Nós romperemos esse deserto em nome de Jesus. Porque a nossa, versículo 17, porque a nossa leve fala por causa das tribulações, porque o tempo é pequeno aqui, por mais que a gente acha muito difícil. Ele fala aí, momentânea tribulação, por quê? Porque nós estamos no tempo, momentânea porque nós estamos dentro de um tempo. Aqui na nossa vida aqui, o máximo é 70 anos, alguns com robustez chegam a mais, então é momentânea por causa desse tempo, por mais que a gente sabe quanto difícil é viver esse tempo, mas comparado à eternidade, nós temos que saber que há um gozo eterno, que não é contido pelo tempo. A eternidade nos aguarda, um lugar de delícia, de gozo, de alegria, onde não tem pranto, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não tem tribulação, onde não tem angústia. Então esse versículo 17 fala isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, porque nós sabemos que vale a pena sofrer esse momento, porque uma excelente coisa nos aguarda, a recompensa. Nós vamos ser recompensados por tudo isto e recompensado de gozo eterno, não atentando nós nas coisas que se veem. Então devemos não ficar fitados nossos olhos para o que nós estamos vendo aqui na terra, a tribulação, as angústias, as provas, mas nas coisas que se não veem. Nós temos que olhar para a grande promessa, para o que nos aguarda no céu. Nossos olhos devem estar fitados em Cristo pela fé. Nossos olhos têm que estar olhando para Ele pela fé, porque as coisas que se veem são temporais, ou seja, são passageiras. As coisas que nós estamos vendo aqui na terra vão passar. Toda dor vai passar, toda perseguição vai passar. E as que se não veem são eternas. As coisas de Deus e que Ele preparou para nós são eternas. Então, saiba que você é um vaso de barro, mas o tesouro que é o Espírito Santo está dentro de você. Continue pregando a mensagem da cruz, continue pregando e sendo servo das pessoas, anunciando o Evangelho. E o Evangelho seja pregado sem aumentar e sem diminuir, sendo ele da forma que Jesus ensinou, pregando sempre Jesus. Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Um Evangelho simples, sem enfeite, mas com verdade. Esse é o Evangelho do poder. Esse é o Evangelho da transformação. O Evangelho da cruz. Pregue com ousadia e você na eternidade gozará de todas as delícias e das recompensas. Fique com esta palavra, fique com este estudo e Deus abençoe a sua vida. Amém.